Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia, porque hoje vou fazer um alerta. Cuidado, meu amigo, minha amiga, com aquele vinho que você tanto gosta, pois ele pode não combinar com vários tipos de queijo e aí você cai numa grande armadilha. Neste vídeo você vai ficar sabendo tudo sobre a combinação queijo e vinho, o que funciona e o que deve ser evitado. E mais ainda, eu vou explicar sobre diversos queijos qual é a melhor combinação com determinados estilos de vinhos. E ao final eu vou dar uma orientação, você vai descobrir como montar um ótimo encontro de queijo e vinho em sua casa, para os amigos ou para a própria família. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico a você, meu amigo, minha amiga, e aos mais de 8.500 inscritos, que com certeza são todos apaixonados por vinhos. Volto em 5 segundos com muita informação, objetividade, mas sem perder a simplicidade. Deixei para você na descrição links com sugestões de vinhos e também links do vídeo do canal relacionados com este vídeo. Então vamos direto ao assunto sem enrolação. Nós estamos às portas do inverno e quem gosta de vinho sempre diz: puxa, com esse friozinho, queijo e vinho é um casamento perfeito. Eu concordo, tá certo, perfeito. Mas o que poucos sabem é que existem uma grande infinidade de tipos de queijo, existem muitos estilos de vinhos e cada tipo de queijo fica melhor com determinado tipo de vinho. Se você sair da regra, você pode inclusive cair numa grande cilada, estar provocando uma armadilha e comprometer todo aquele vinho que você tanto gosta. A razão disso está em algo que eu tenho repetido inúmeras vezes no canal. Os ingredientes de um alimento podem interferir na forma como você percebe e sente o vinho. Isto que é harmonização, é a busca ideal que você tenha a melhor combinação entre queijo e vinho. E sempre isso é possível através de muitos estudos e baseado em muitas experiências e testes que são feitos com os alimentos, principalmente com queijo e vinho. A harmonização, então, seria o quê? Obter o máximo exatamente do queijo e do vinho através de uma ótima combinação. Vou contar um exemplo de um fato para ilustrar toda esta situação. Tempos atrás fui visitar um amigo juntamente com a esposa, o Beto, e ele estava naquela época juntamente com a esposa Rosinha, iniciando no mundo do vinho. Ele me convidou para apreciar um bom queijo e um vinho. Chegando na casa dele, ele serviu um Cabernet Sauvignon chileno, que passou por barrica de carvalho, potente e bem estruturado, e juntamente com a mussarela. A primeira vez ali que eu provei, eu já vi que a combinação não ficou legal, mas fiquei quieto, não falei nada, afinal de contas eu sou educado. Mas fiquei prestando atenção, de olho na Rosinha, pois a Rosinha, embora fosse uma iniciante no mundo do vinho, eu já percebi que ela tinha um ótimo paladar e um ótimo olfato. Eu percebi que a Rosinha fez aí uma cara de quem não estava gostando muito do queijo e do vinho. Aí eu não aguentei. Eu perguntei: Rosinha, você não está gostando do queijo e do vinho? Ela disse assim: tô. Como quem diz, não tô, né? Eu falei: mas o que é que está acontecendo, Rosinha? Ah, está com um gosto estranho. Eu perguntei: mas que gosto estranho é esse? E ela disse: é um gosto de palito de fósforo apagado. Eu falei: mas Rosinha, por que você não falou antes? Ah, eu achei que toda combinação de queijo e vinho sempre dava certo. Eu achei que o problema era o meu paladar. A Rosinha acertou em cheio. Este sabor que lembra palito de fósforo apagado é chamado ocre ou acre. E como ele surge? Ele surge da interação da proteína do leite presente no queijo, do umami presente no queijo, com o tanino do vinho tinto. Quanto mais potente o vinho tinto em tanino, maior será a percepção desse sabor desagradável. Se você não viu o último vídeo, eu falo sobre umami. Umami é o quinto gosto. Ele está ligado a uma substância que está presente na grande maioria dos queijos. E o umami tem uma particularidade. Ele pode deixar o seu vinho mais austero, mais duro e até mesmo mais amargo, principalmente o vinho tinto. Daí essa complicação de queijo com vinho tinto. A grande maioria dos queijos tem a sua melhor combinação com vinho branco.
Mas fique tranquilo, também há espaço para o vinho tinto com alguns poucos tipos de queijo que eu vou falar daqui a pouco. Vamos então concluir este raciocínio. Sempre que você estiver diante de um queijo chamado de massa fresca, são aqueles queijos mais leves, com menos sal, como a mussarela, a ricota, o feta, mascarpone e a burrata. Esse tipo de queijo, ele tem aversão ao vinho tinto. Pode justamente gerar esse sabor de acre-ocre ou palito de fósforo queimado. A melhor pedida para esses queijos são os vinhos brancos, como por exemplo um alvarinho português, vinho seco, na faixa aí dos seus 13, 14% de álcool. Também é possível você ter a mesma uva lá na Espanha que chama albarinho. Se for um albarinho de Rías Baixas, melhor ainda. Você também pode escolher um Sauvignon Blanc muito refrescante e até mesmo um Chenin Blanc vai muito bem com esse tipo de queijo. Quero apresentar agora os queijos de mofo branco. São queijos delicados, suaves, que têm presença garantida em uma boa tábua de queijo. Esses queijos têm o seu interior cremoso e por fora uma casca mais rígida, que foi justamente formada pela atuação de fungos, por isso que forma aquela casca branca. Eu destaco para você 3 tipos desse queijo, que é o Brie, o Camembert e o Coulommiers. São queijos, como eu disse, suaves e eles pedem principalmente vinho branco. A minha preferência é um espumante elaborado pelo método tradicional, que é o mesmo de champanhe. De preferência um espumante que tenha passado por 24, 36 meses de autólise, ficou lá maturando nas caves. Por quê? Esse tipo de espumante pode produzir algumas notas, por exemplo, de castanhas como nozes. Aí você pode, inclusive, enriquecer esse queijo com algumas nozes. E essas nozes que estarão sobre o queijo vão fazer a ponte com o aroma de nozes do seu espumante. Você pode dizer assim, eu não quero espumante, que vinho eu escolho? Uma opção são vinhos brancos. Pode ser um Chardonnay com passagem por barrica. E o melhor exemplo seria um Chardonnay da Borgonha. Mas pode ser perfeitamente um da América do Sul, aqui do Vale dos Vinhedos, tem bons Chardonnays também, e no Chile e na Argentina. Você pode perguntar, e vinho tinto, é possível combinar com esse queijo? É possível, mas com a seguinte observação, tem que ser um vinho monovarietal, de uvas com baixo teor de tanino. Eu destaco 2, a Pinot Noir, que também é a principal uva tinta da Borgonha, e também a Gamay, que é a principal uva tinta de Beaujolais, ambas as regiões da França. Outro detalhe interessante, este queijo de casca mofada e que é cremoso por dentro, ele pode apresentar notas terrosas. E geralmente o Pinot Noir, quando ele tem 12 meses aí de maturação, coisas desse tipo, ele também pode apresentar notas terrosas. E aí você vai fazer o sabor de notas terrosas do queijo, será também uma ponte para o seu Pinot Noir. Se você quiser tomar um vinho tinto um pouco mais encorpado, por sua conta e risco, você pode tentar um Cabernet Franc, um que não tenha passagem por madeira, bem leve, bem frutado. Como ele é rico em frutas, vai ser uma experiência interessante aí essa combinação do queijo, um Camembert, por exemplo, com um Cabernet Franc. O próximo da fila são os queijos semiduros, que não podem faltar de forma alguma em uma boa tábua de queijo. Esses queijos têm uma estrutura um pouco mais firme que os anteriores. Tem inclusive aqueles famosos furinhos no queijo. E, cuidado, esses queijos podem ser levemente adocicados, o que exige, com certeza, uma maior atenção na harmonização. Exemplo desses queijos são o Emmental, o Gruyère, o Masdam, o Comté, o Gouda, o Eden, o Manchego e o Reblochon. Estes queijos também pedem vinho branco e a indicação é um Chardonnay um pouco mais estruturado ou até mesmo um Riesling. Se você preferir algo mais suave, pode lançar mão de um espumante demi seco. E vinho tinto, é possível combinar vinho tinto com esses vinhos? É possível, mas tem que ser vinhos tintos com um baixo teor de tanino, bem frutado, sem passagem por madeira, vinhos jovens. Eu destaco para você 2 uvas. Merlot, temos várias opções no Vale dos Vinhedos aqui no Brasil, e também a Grenache francesa, ou lá na Espanha, ela é chamada de Garnacha. São vinhos
porque às vezes tem um teor de álcool um pouquinho mais elevado, mas os taninos são baixos e são muito frutados. Pode ser uma experiência boa também, por exemplo, com um gruyère. Preste atenção, olha só que interessante. O que a maioria pensa que é o correto em termos de harmonização de queijo com vinho tinto potente se aplica, na verdade, a um estilo de queijo, que são os queijos de massa dura. São queijos de maior tempo de maturação e sabor muito mais complexo, sendo que o principal representante desses queijos é o parmesão. Eu amo queijo parmesão. E qual é a diferença do parmesão, por exemplo, com um gruyère, uma mussarela, que esse tipo de queijo não vai bem com vinhos potentes? A resposta está na própria maturação do queijo e na maior intensidade de sal que esse queijo tem. Eu disse para você que os queijos têm umami, e o umami pode deixar o vinho tinto mais áspero, mais amargo e inclusive prejudicar o sabor do seu vinho. Como esse queijo parmesão tem mais sal, o sal neutraliza o umami do queijo, permitindo assim toda uma vasta combinação com vinhos potentes. Lembrando que parmesão é uma receita italiana, então a melhor indicação é justamente vinhos italianos. Começamos lá pela Toscana com Chianti e Brunello, subimos lá para o noroeste da Itália, nós vamos encontrar lá no Piemonte, por exemplo, a uva Nebbiolo. Você pode comprar um varietal escrito Nebbiolo, vai muito bem com parmesão. E lá no Piemonte você tem várias regiões específicas que produzem Nebbiolo de maior qualidade, como Barbaresco e Barolo. E ainda você tem um vinho que é um pouco mais em conta do Piemonte, Barbera, também vai muito bem com o nosso parmesão. E o Cabernet Sauvignon pode? Pode. Cabernet Sauvignon é uma uva que tem taninos potentes, sabor intenso, vai combinar muito bem com o nosso parmesão. Eu acrescentaria até mais uma opção se você quiser, Syrah. Syrah também não é tão intenso quanto o Cabernet, mas também pode ser um bom acompanhamento para o queijo parmesão. O último tipo de queijo que selecionei são os queijos azuis, tipo Gorgonzola, Roquefort, Stilton. São queijos de sabores muito, mas muito intensos. O Gorgonzola, por exemplo, ele tem uma massa pastosa. Aí você tem que ter um vinho com uma boa acidez. A acidez do vinho vai, inclusive, limpar o seu palato entre um bocado e outro. E qual é o tipo de vinho branco que você pode combinar com esses queijos azuis? Eu indico um Riesling potente e frutado, que vai ser aí uma combinação muito boa com esse tipo de queijo. Mas a combinação clássica é Gorgonzola com vinho do Porto, Stilton também com vinho do Porto. Por quê? Nós teremos uma harmonização por contraste, em que o dulçor do vinho do Porto vai justamente fazer um contraste com toda a potência de sabor salgado do Gorgonzola e dos outros queijos azuis. Chama atenção ainda para um ponto, que o vinho do Porto também tem uma altíssima acidez, também fará toda essa atividade de limpar o seu palato entre um bocado e outro. É sempre um sucesso o encontro de queijo e vinhos com amigos ou familiares. Eu vou explicar para você, vou dar uma dica de como você montar o seu encontro de queijo e vinhos. Primeiro é necessário considerar se será um aperitivo prévio a uma refeição. Perfeito? Há quem faça degustação de queijo, inclusive como sobremesa, mas o que eu vou falar é sobre um encontro em que o queijo é o principal alimento. Será, por exemplo, uma noite de queijo e vinho. Não terá outra coisa senão queijo e vinho. Quanto você deve comprar de queijo? Primeiro, escolha 4 ou 5 tipos de queijos diferentes. E como você calcula a quantidade de queijo? Você vai mais ou menos calcular 50 gramas por pessoa de cada tipo de queijo. Então será em torno de 200 a 250 gramas de queijo por pessoa. É importante que você coloque esses queijos, se possível, em pratos ou pequenas travessas diferentes. Não misture tudo, justamente para a pessoa saber que queijo ela está experimentando. Se possível, deixe lá um pedaço da embalagem ou escreva o nome do queijo para que quem vai degustar o queijo saiba o que ele está provando.
e faça a seguinte orientação para que comece a degustação dos queijos de sabor mais suave até os queijos de sabor mais intenso. E a mesma coisa os vinhos, serão acompanhados por vinhos de sabores mais suaves até os mais intensos. Seguindo essa regrinha, você vai ter um encontro fantástico e só vai receber elogios. Segundo o mestre José Albano Osvaldo Amarante, para mim, uma das maiores autoridades em queijo, vinho e gin do Brasil. Basta dizer que ele é diretor técnico da Mistral já há várias décadas. Tem um site maravilhoso, vou deixar o link do site para você conhecer. O Amarante diz o seguinte, que só há um casamento a três que dá certo, que é o casamento do queijo, vinho e pão. Então, na sua noite de queijo e vinho, não pode faltar vários tipos de pão. Pão preto, ciabatta, pão italiano, baguete. Esses pães vão muito bem com esses tipos de queijos que já falei. E também você pode ter torradas. As torradas seriam de pão francês e até mesmo torrada de pão sírio. Vão muito bem para acompanhar queijo e vinho. Você também pode selecionar algumas frutas como pera, uva, maçã e castanhas, nozes, amêndoa, avelã. Ficam todas uma delícia com queijo e vinho. Você já escolheu o queijo, já escolheu os pães, já escolheu as frutas e as castanhas. E aí vem a pergunta, quantos tipos de vinho eu tenho que escolher? Você pode pensar, terei que comprar um tipo de vinho para cada tipo de queijo? Não, não se preocupe. Não é assim que funciona quando você está servindo uma grande variedade de queijos. Porque se porventura alguém fizer uma combinação que não dá certo, ele escolhe um outro queijo, um outro vinho e acaba acertando e não prejudica em nada. O ideal seria pelo menos 3 vinhos. 2 secos, seria um branco e um tinto. E depois um vinho doce, para você fazer a experiência da harmonização com contraste com os queijos azuis. Quem nunca fez essa experiência vai achar algo de outro mundo, vale a pena você dar essa chance para seus amigos e parentes. Em relação ao vinho para acompanhar os queijos azuis, seria um vinho do Porto, ou um Sauternes, que é um vinho doce francês fantástico, tem que garimpar para achar um aí que não seja muito famoso e que tenha um preço mais em conta. Ou até mesmo um Riesling alemão de colheita tardia, também dá uma experiência fantástica com esses queijos azuis. Os 2 vinhos secos pode ser, por exemplo, um Chardonnay, que é o meio termo entre os brancos, e eu não iria para um Cabernet Sauvignon potente, porque você teria aí a harmonização somente com os queijos de massa dura. A minha sugestão seria um Merlot ou um Cabernet Franc. Querendo um vinho mais suave, pode ser um Pinot Noir. Mas aí pode ser a seguinte questão, você quer comprar apenas um único tipo de vinho. A indicação que dou é, compre um Chardonnay, vai atender a todos os queijos. E ainda você pode pensar, mas eu quero um tinto, não quero um branco. Então compre um Pinot Noir, que aí não tem erro, principalmente em relação aos queijos de menor intensidade do sabor. Espero que você siga todas essas orientações e possa realmente receber amigos e parentes, montar aí um belo encontro de queijo e vinho. Tenho certeza que você vai receber muitos e muitos aplausos. Meu amigo, minha amiga, eu quero saber qual é a sua experiência na harmonização de queijo e vinho. O que você já fez que deu certo? O que você fez que deu errado? Conte a sua experiência, deixe registrado lá nos comentários. Algo muito importante que eu sempre digo ao final dos vídeos. A produção nesse canal é uma produção independente, isto é, eu arco com todos os custos de produção e não são poucos. Você gostou do canal? Quer colaborar? Compre o seu Valeu Demais e assim você vai estar ajudando a custear as produções futuras. Inscreva-se no canal, você só tem a ganhar. Você recebe a cada semana a notificação do meu novo vídeo, mas para isso é importante, você se inscreve e também tem que acionar o sininho. O seu like também é muito importante para mim e para o YouTube, pois é uma indicação que você está gostando do vídeo e assim o YouTube vai mostrar esse mesmo vídeo para outras pessoas que têm um perfil semelhante ao seu. É sempre uma satisfação ter a sua companhia. Espero você no próximo vídeo. Saúde e um forte abraço.